Do Senhor. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naó, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles e o mar os cobriu. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei vespões diante de vocês, e que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e das olivas que não plantaram. Até aqui vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo rico privilégio de desfrutarmos Tuas maravilhosas verdades. Esteja conosco nesse momento que é o centro do Teu culto. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o tempo vai passando e isso é algo que acontece naturalmente na vida. Nós começamos a perder o controle de coisas que tínhamos noção, que tínhamos aquele controle. Hoje em dia, tudo o que eu falo para Isabel, por exemplo, ela acredita. Eu posso falar a coisa mais mirabolante possível, ela vai acreditar, porque ela tem certeza plenamente que o que eu falo e o que a mãe dela fala é verdade. Mas vai ter um momento, naturalmente, que ela vai começar a questionar as coisas. Assim como os meus alunos, por exemplo, eles já são adolescentes e para eles acreditarem na história, eles precisam de cada vez mais fatos, de dados ali, de fontes que corroborem com o que eu estou falando. Os alunos ali mais novos, tudo que eu falar, eles acreditam.
Mas quando vai chegando no ensino médio, eles vão começando a questionar mais. E isso é natural. O controle que eu tenho na narrativa, em tudo que eu falo na minha filha, uma hora vai acabar. Uma hora... Hoje só eu ensino a ela, vai ter uma hora que ela vai me ensinar. E eu vou aprender com ela também. A vida, ela é assim, meus irmãos. Pessoas que elas querem até tocar uma empresa, mas elas não podem mais porque a saúde não deixa. Pessoas que querem comer o que quiser e tentar compensar com exercício físico, só que a saúde delas não deixa mais ela compensar. Ela vai ter que ter uma dieta ali regrada, porque elas não podem mais viver a vida que elas tinham quando jovens. Coisas que perdemos por causa de limitação que nós temos, seja limitação emocional ou limitação financeira. E aí nós ficamos naquela nostalgia de dizer, poxa, eu lembro quando eu tinha aquilo. Eu lembro que no ano da pandemia eu tive que vender o meu carro. Eu não tinha mais condições financeiras de mantê-lo. Ele era um carro grande e estava começando a dar defeito. E eu tive que vendê-lo e eu e Mariana, a gente ficou uns 6 meses sem carro. E eu gostava do carro, gostava do modelo e da cor. E quando eu via aquele modelo na rua, sem carro, eu ficava na nostalgia. Poxa, eu lembro como era bom quando eu tinha aquele carro. E hoje, pela graça de Deus, nós temos um carro, mas a vida é assim. Nós temos um carro, mas nós não temos tudo. Nós não temos tudo que a gente quer. Tudo que a gente deseja não acontece. Porque a vida é assim e nós não temos tudo o que a gente quer. Josué, irmãos, aqui nesse capítulo, ele não tem mais a saúde nem mais o vigor que ele tinha de antigamente. Ele agora, nesse capítulo, ele está com 110 anos. E se ele pudesse, ele mesmo pegava as espadas e iniciava ali uma campanha militar para derrotar os inimigos internos de Israel. Mas ele não tem mais saúde para isso. Se ele pudesse, ele pegaria a espada e ele derrotaria os altares de Moloque, que os estrangeiros levantaram na terra prometida, mas não dá, ele está velho. A única coisa que ele pode fazer, ele faz. Ensinar, instruções, aconselhamentos. Ele já sabe que não é mais com ele. Agora é com a próxima geração. O que a gente pode notar, irmãos, nesses últimos capítulos aqui, é que Josué, ministerialmente falando, ele está mais parecido com Moisés. E por que eu digo isso? Porque diferente de Moisés, o ministério de Josué, ele envolveu muito mais uma liderança para a guerra, do que instrução e ensino. É interessante isso. Não me entendam mal, não é que Josué não tenha ensinado, ele ensinou muito, ele instruiu muito, mas em termos de quantidade, Moisés instruiu muito mais. Quantidade e tempo também. Josué, em comparação a Moisés, ele era muito mais general do que um professor, digamos assim. Já com Moisés foi o contrário. A instrução e o ensino foram muito maiores do que lideranças militares, porque Moisés também liderou algumas campanhas militares. Principalmente ali no final da sua vida, ele vai coordenar. Por isso que eu digo que é um pouco do inverso aqui do ministério de Moisés, em termos de foco. As instruções que Josué recomendou ao povo não se comparam aqui à quantidade das de Moisés, mas elas eram tão profundas e elas vão corroborar tudo que Moisés, ele levantou no Pentateuco. Eram lideranças diferentes por causa do contexto que Israel estava passando. Entretanto, meus irmãos, no final do livro de Josué, a gente percebe um Josué mais parecido com Moisés. Essa missão de general, ela acabou.
ele não tinha mais condições físicas de prosseguir, Deus canaliza o seu ministério para o aconselhamento, para a preparação da próxima geração. E os 3 últimos capítulos de Josué, nós vemos esse Josué pastor. Ele tem a oportunidade de guiar o povo na instrução até a sua morte, aqui especificamente no versículo 29, com 110 anos. E esse aqui é o último dos 3 sermões aqui que Josué ele levantou aqui. Ele vai exaltar o cumprimento das promessas de Deus nesse último capítulo aqui. E aqui Josué termina a sua vida declarando literalmente que Deus cumpriu todas as suas promessas. Ele é um Deus cumpridor de promessas. O livro termina declarando isso. Ele convoca os líderes de Israel aqui especificamente, ele vai falar aqui, ele convoca os anciãos aqui, e ele diz, olha, vocês devem continuar se submetendo à vontade de Deus. Mas, diferente do capítulo 22 e do capítulo 23, o capítulo 24 de Josué, ele tem uma linguagem própria. Ele tem uma linguagem muito parecida com Josué 5, quando o povo está prestes a adentrar ali nos muros de Jericó, e Deus firma com o povo a circuncisão e a Páscoa. Ele tem uma linguagem de pacto. E por que eu digo isso? Porque a partir do versículo 14, nós lemos uma recapitulação de tudo que Deus fez com o povo no 13, mas a partir do versículo 14 nós temos Deus falando e o povo respondendo. Deus falando e o povo respondendo. Essa é uma estrutura de pacto. A gente vê Josué se dedicando aqui a eles não se omitirem a adorar somente a Deus. E a gente vê um pouco na linguagem um caráter de urgência. Josué sabe que está no final da vida e ele precisa que o povo declare, que o povo responda positivamente à sua indagação de adorar a Deus. Por quê? Porque aqui, irmãos, nesse contexto aqui, onde eles não expulsaram os inimigos ainda, e tardariam em fazer isso, as crianças, os recém-nascidos, eles já estavam sendo convidados a se tornarem sacrifícios aos outros deuses, pelos estrangeiros que estavam morando aqui. Por isso, essa linguagem de urgência aqui. Hoje, nós vivemos numa sociedade, irmãos, muito complicada, uma sociedade contrária à palavra de Deus. E muitas vezes, nós automaticamente ali, nós nos vemos apegados a valores seculares e mundanos, e o que nós temos que fazer é constantemente escolher. E esse verbo, escolham, ele está muito presente nesse capítulo. O que eu devo escolher? Os deuses desse mundo ou o Deus que me livrou da morte e do inferno? A quem vamos servir? Temos aqui um texto longo, mas a gente diz que o centro desse capítulo são os versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15 vão dizer: agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade, joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, esse é o verbo, que é o centro, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Versículo 2 aqui, ele vai dizer: então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Naó, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Ele passa a falar sobre os feitos de Deus na vida de Israel, mas é interessante porque ele começa a falar em primeira pessoa.
Ele vai dizer, olha, assim diz o Senhor, e aí ele começa, versículo 3, eu, porém, trouxe Abraão, pai de vocês, do outro lado do rio, olha, eu fiz, em primeira pessoa isso está aqui propositalmente. Por que isso é importante? Porque para que toda dúvida fosse sanada, será que Deus fez isso mesmo, ou foi Moisés e Josué? Será que Deus fez isso mesmo, ou foi o povo que lutou bravamente? Não! Não pense que qualquer mérito veio de vocês. Essa é a razão da história do povo. Qual é a razão da nossa história? Qual é a razão, qual é o contexto da nossa história? Deus começa falando em Israel, olha, desde Abraão, sempre foi eu que fiz. No finalzinho dessa recapitulação, ele deixa isso bem claro, no versículo 12, enviei vespões diante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus, e não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu dei uma terra para vocês, que vocês não trabalharam. Eu dei cidades para vocês, que vocês não edificaram. Eu dei vinhas e olivais, que vocês não plantaram. Ou seja, não foi com a força de vocês. Tudo isso é para que ficasse claro que Deus é um Deus cumpridor de promessas, que Ele é um Deus de justiça. É para que ficasse claro os seus atos e também a sua misericórdia. Mas é interessante esse verbo escolher no versículo 15. Ele vai dizer, escolhei hoje. A impressão que dá é que nós temos o poder de escolher quem eu vou servir. Mas antes dele falar isso, escolham quais deuses vocês vão servir ou vocês vão servir a mim. Deus já havia usado esse verbo antes do livro de Josué. Deus já havia usado esse verbo no Pentateuco. Eu queria que os irmãos abrissem só um versículo, Deuteronômio 7:7. Nós temos também o verbo escolher desse versículo. Deuteronômio 7:7, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 7, versículo 7, vai dizer assim: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, antes deles escolherem os deuses. Deuteronômio 7:7 está dizendo que Deus os escolheu. Vocês não eram fortes, vocês eram menor, vocês não eram numerosos, vocês não tinham armas, o Senhor os escolheu. Por quê, irmãos? Porque era uma grande tentação daqueles dias, essa ideia de você contar para os filhos os feitos da guerra, e como eles entraram na terra, e como eles dominaram. A gente vê muito isso em literatura e em contos, os pais que contam para os filhos como eles derrotaram os inimigos. A tentação aqui era para eles passarem para os filhos as suas conquistas, os seus méritos, como eles foram fortes e em menor número venceram através das suas estratégias. Não, Deus está dizendo a história que eles vão contar. Essa é a história que vocês vão contar. Eu fiz tudo por vocês desde Abraão. Vocês vão contar da história de Jericó, da história de Ai, dos domínios do reino do sul, do reino do norte. Deus estava lá, Ele fez tudo. Assim como em Deuteronômio Ele disse que faria, agora em Josué você pode dizer que Ele fez tudo o que Ele disse que faria, lá em Deuteronômio, lá no Pentateuco. E trazendo para os nossos dias, qual é uma tentação dos nossos dias, irmãos? Nós fazemos os nossos filhos, os nossos pequenos, nos adorarem. Nada contra você fazer o seu filho
você fazer as crianças da igreja lhe admirarem, nós sermos exemplos para elas, nós precisamos ser referências, mas elas têm que amar mais a Deus do que a nós. Essa é uma verdade. Você não pode, por exemplo, passar para o seu filho que você é perfeito, que tem comida na sua casa e que eles vestem boas roupas e tem o conforto do seu lar, porque você proveu e você consegue as coisas, porque senão você vai se tornar o centro da admiração. O pecado neste ponto está no excesso. Se um filho desrespeita uma regra específica sua, olha, se você aumentar o volume da televisão, você vai me apanhar porque eu estou trabalhando. E se ele faz isso, existe uma ira e você vai lá e coloca ele de castigo. E ainda lhe dá uma surra porque ele não lhe obedeceu. Mas quando a criança, ela mente para a mãe, você acha engraçado. Quando ela mentiu, você diz, rapaz, como esse menino é esperto, né? Olha que criança esperta. Quando ele fala o nome de Deus em vão, ou quando ele é adolescente, e você diz, não, agora meu filho, esqueça a igreja, agora você tem que canalizar no estudo. Você tem que fazer igual o seu pai faz, você valoriza mais o profissional do que a adoração a Deus. Ou seja, desonrar diretamente a Deus pode, mas se desonrar diretamente a você, surra, castigo e grito. O que é que o seu filho, o que é que as nossas crianças, elas vão aprender? Elas vão aprender que eu sou maior do que Deus lá em casa. Eu sou Senhor acima do Senhor. A prioridade não é agradar a Deus, a prioridade é me agradar. Se eu tiver ali, se ela tiver ali, minha filha, camuflando em me agradar, e por trás estiver desagradando a Deus, está tudo certo. É engraçado que lá na Academia Cristã a gente está estudando os 10 mandamentos, e quanto mais a gente estuda os 10 mandamentos, mais a gente vê o quanto a gente falha nos 10 mandamentos. E já empancou no segundo mandamento que falar o nome de Deus em vão, e eles ficaram... Olha, quando você usa o nome de Deus como interjeição, em vez de falar nossa, você fala meu Deus, você está pecando. Aí eles já ficaram... E quando eu falei do quarto mandamento, eu já alfinetei. Eu disse, olha, quando você deixa de ir para a igreja para estudar, porque tem prova segunda, você está pecando. Aí eles ficaram... em choque. Não, professor, então a culpa é o pecado de Adão, não é? A culpa é da escola que bota a prova na segunda. Aí eu disse, não, a escola ia pecar se ela botasse prova no domingo. Mas na segunda Deus lhe deu 6 dias para você administrar da melhor forma. Estude até o sábado, mas não estude no domingo. O reverendo Mauro Master, numa palestra lá na Academia Cristã, falando sobre educação de filhos, ele vai dizer que a frase mais hipócrita que nós pais, nós adultos para as crianças podemos dizer, olha, eu estou muito desapontado com você, você me desapontou, porque ele fala que a gente coloca no lugar de grande santidade, quando nós deveríamos mostrar que todos erramos. Olha, filho, você pecou, em primeira instância você desagradou a Deus. E o seu pai também peca, e nós dois carecemos de perdão. E que o pecado do filho, em primeira instância, ele está desagradando ao pai, e que aquilo ali tem consequências. Todo pecado tem consequências. E por que eu digo isso? Porque essa era a tentação que Josué estava combatendo aqui. Pais, instruam a próxima geração em atribuir todas as vitórias, em atribuir todas as conquistas ao Senhor. O mérito é dele. Lembre aos seus filhos dos atos do Senhor, sobre a vida de vocês, como o Senhor pegou vocês, uma nação em menor número, uma nação escrava, e fez conquistar a terra. Ensinem eles a amarem
vocês, mas acima de tudo, ensine eles a amar o Senhor, até acima de vocês. Os pais ensinam os filhos a amarem o futebol. O menino nasce com aquela mesma, ele cresce com aquela mesma paixão e com aquele mesmo fervor, e ele faz igual o pai, ele não vai para a igreja no domingo, ele vai ver o jogo. Os pais ensinam seus filhos a amarem suas carreiras, quando amam suas carreiras acima de Deus. Por quê? Porque o filho está vendo a nossa hipocrisia. Mauro Marcha vai dizer isso, os filhos são os maiores apontadores da nossa hipocrisia. Porque ele está vendo o que é que a gente diz fora e o que a gente faz dentro de casa. O Senhor chamou Abraão, apesar de Abraão. A gente está vendo isso no grupo familiar. Lá em Gênesis 20, depois o povo é escravizado no Egito e ele liberta o povo. É isso que ele está dizendo aqui. Ele conduz o povo no deserto, ele faz entrar na terra prometida. A gente viu toda a conquista da terra prometida no livro de Josué e agora eles estão aqui. E Josué está desafiando o povo aqui. Vocês não podem esquecer do Senhor. A Bíblia constantemente nos lembra isso. Olha, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Porque lembra-te, porque não te esqueça. Povo, não lhe esqueça, porque é fácil esquecer. É fácil esquecer tudo que Deus fez por nós. Josué resume toda a obra e desafia Israel. Mas eles não tinham apenas que lembrar do passado, do Deus que guiou o povo no passado, eles também tinham que lembrar onde eles estavam, no presente, onde eles estavam pisando, da completa misericórdia de Deus. As pessoas, até de uma forma automática, irmãos, elas costumam pegar os seus estudos e pregações e atribuir algum mérito a Abraão. Olha, Abraão, a forma como Deus escolheu Abraão, Deus viu alguma coisa em Abraão. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus e Deus viu algo especial e disse assim, olha, Abraão pode me ajudar. Eu vou levantar Abraão porque talvez ele tenha aqui alguma coisa. Não, as Escrituras jamais escrevem isso. Pelo contrário. A gente está vendo que não tem mérito em Abraão, a gente está vendo que não tem mérito em Ló. Lá em Gênesis a gente vê isso. É só a gente ver os atos deles. E o mesmo se dá para com Abraão, com o patriarca, e Deus trabalha. Deus trabalha apesar de Abraão, Deus trabalha apesar de Sara, dos pecados de Isaac, dos pecados de Jacó, dos filhos de Jacó, que não eram fáceis, que venderam seu próprio irmão. E Deus trabalha apesar disso. O profeta Jeremias, ele vai descrever bem isso, ele vai dizer, o coração do homem é incorrigível. Jeremias vai dizer, o coração do homem é incurável, quem poderá compreendê-lo? Gênesis 6:5 vai dizer, o Senhor viu a grande iniquidade dos homens na terra, como eles se tornaram. Ele viu a inclinação do seu coração desde a mocidade. Eles eram maus desde o princípio. Paulo vai dizer em Romanos 3, não há um justo, nenhum sequer. Percebam isso, irmãos. Vejam como esse texto é triste, porque ele vai dizer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Abraão não foi escolhido porque buscou a Deus. Não existe o mérito. Diante do pecado não há ninguém justo. Deus viu algum tipo de fé diferente em Abraão. Como assim? Se a fé é dada por ele mesmo. Como é que ele viu algo que ele não deu a Abraão? Algo que Abraão desenvolveu de bom, desenvolveu só. Não tem como, não tem lógica. Isso aqui, tudo que ele fez por Israel foi por causa de um pacto estabelecido por ele mesmo. O ponto é simples, mas é profundo. Israel, lembre-se do passado.
E lembre-se do presente. Lembre-se onde vocês estão. Antes de Deus chamar vocês, vocês eram adoradores de falsos deuses. E assim como eles, irmãos, nós temos que olhar para o nosso passado. Nós temos que olhar para a nossa história. Lembre-se de onde você veio. Lembre-se de onde Deus lhe tirou. Nós não podemos esquecer, irmãos, dos atos de Deus em nossas vidas. Outro ponto aqui, que Josué vai ensinar nesse texto, é sobre a gravidade da corrupção do nosso coração. Mesmo depois de Deus nos chamar sem nenhum mérito, o que Ele faz com Sara, Ele faz com o povo. Ele gera filhos através de um útero literalmente morto. Tira o povo do paganismo, tira o povo da idolatria, e agora Ele alerta: vocês estão prestes a cair no mesmo pecado, que é o pecado da idolatria, que é o triste pecado da idolatria. Abraão andou com Deus, mas quando ele sai de Ur dos caldeus, Raquel, a esposa favorita de Jacó, ela traz para si ídolos do lar. E mesmo depois de tanto tempo adorando o único Deus, ela traz esses ídolos. A idolatria, ela estava também constantemente presente na história de Israel. Esse é o alerta. Observem o versículo 23. Vai dizer assim: e Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Arranquem esses ídolos. É arrancar mesmo. Joguem fora esses ídolos. Entenda, essa não é a terceira geração depois de Abraão. Aqui nós temos muitas gerações que passaram já. E ainda assim, a idolatria era uma realidade. Percebam o quão maligno é o nosso coração. Será que nós, irmãos, nós somos melhores do que ele? Vocês sabem, nós sabemos os nossos pecados do passado. Aquilo que a cultura e o mundo faz está enraizado em nosso coração e continuamente. Não é só uma vez, você deixou de pecar ali e agora pronto. Nunca mais esse pecado vai me incomodar. Agora é outra questão. Não, você pode voltar para o mesmo pecado continuamente. Muitas vezes precisamos buscar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, para que o pecado não venha e arruine a nossa vida. Precisamos rejeitar o que é falso continuamente. É interessante o verbo escolher do versículo 25, mas se vocês quiserem servir o Senhor, escolham hoje. Esse escolha, né, a maneira como está sendo posta aqui no hebraico, não dá uma ideia, não é meio que uma ideia única e final, mas é uma ideia contínua. Essa é a ideia de escolha aqui, a ideia é contínua. Josué escolheu e continuava escolhendo que ele e a casa dele iriam servir ao Senhor. Ou seja, nós precisamos seguir o exemplo de Josué. Não basta apenas, irmãos, um dia nós levantarmos as nossas mãos. Um dia a gente dizer, pronto, agora não tem mais tentação. O que é santificação? Nós estarmos prosseguindo em agradar o Senhor até morrer. E o pecado, a presença dele ainda está em nossas vidas até a nossa morte. Nós precisamos nos policiar. E interessante porque nos versículos 14 e 15, Josué dá uma gama aqui de deuses que percorreram e ainda percorriam a história de Israel. Ele vai dizer no versículo 14, primeiro aqui, né? Os deuses que que seus pais serviram quando vocês estavam em Ur dos caldeus, além do rio Eufrates. Ou seja, esses eram os deuses da Babilônia. Escolham hoje. Segundo, ainda no versículo 14, os deuses que vocês serviram no Egito, diferente dos deuses da Babilônia.
Na verdade, essa coletânea de 3 deuses são os deuses aqui do mundo antigo. Deuses da Babilônia, ali na região da Mesopotâmia, deuses do Egito, que eram deuses muito fortes ali, e os deuses da terra deles, que são os deuses dos amorreus. Nas pragas, Deus humilhou cada deus que o egípcio servia. No Egito, no rio Nilo, além do rio Nilo, os deuses da terra, o deus do céu, o deus da luz, né, que era o deus Ra, que era o deus principal deles. A praga da escuridão humilhou o deus Ra. E como eu disse, versículo 15, ele fala dos deuses na vida presente do povo de Israel, os deuses dos amorreus. Aqueles que agora, olha, vocês se livraram dos da Babilônia, vocês se livraram do Egito, agora vocês têm que expulsar os deuses dos amorreus. Como eu disse, o deus Moloque, que pedia sacrifício de recém-nascidos. Ou vocês adoram o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que fez Israel, que arrancou Israel do Egito e os estabeleceu na terra. Ou a esses deuses, quem vocês vão escolher? Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Josué é o capitão de Israel. Ele está dando o exemplo. Pai, você é o cabeça da sua casa. Marido, você é o cabeça da sua casa. Você precisa dar o exemplo. Você precisa instruir o seu filho no caminho onde ele deve andar. Mas vai ter uma hora, assim como Josué, que ele não vai estar mais sobre a sua liderança. Que ele vai ter que escolher. Que agora vai ser com ele. Antes dele escolher, ele precisa que você seja o exemplo. Fica difícil, irmãos, nossos filhos escolherem quando você escolhe não adorar o Senhor no dia do Senhor e seguir os seus próprios interesses. Fica difícil seu filho escolher, fica difícil seu filho, a sua filha escolher quando nós não guardamos a nossa casa com a palavra de Deus. Com o ensino da verdade, quando nós ensinamos que ele pode estudar todos os livros nas universidades, no mundo afora, mas esse livro é a maior autoridade. Fica difícil ele escolher, porque tudo influencia. Porque o seu filho, ele vai entender, ele vai perceber, ele vai ter um amigo em que talvez os pais não sejam tão comprometidos. E ele vai comparar. Ou ele pode ter amigos em que os pais sejam muito comprometidos. E ele também vai comparar. E como é que será? A diferença entre a vida da sua família e a vida das outras famílias ao seu redor. As nossas escolhas fazem da nossa família realmente serem sal, serem luz nesse mundo. Ou talvez nós nos comportamos igual aos pais dos amigos dos nossos filhos. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não aos deuses do Egito, não aos deuses dos amorreus, nem aos deuses do outro lado do Eufrates. Existem deuses culturais, irmãos, nos dias de hoje. Deuses perversos. O feminismo é um deus. Esse empoderou a mulher de uma forma tal que toda atitude depravada que o homem comete, ela quer cometer também e ela acha bonito. E ela acha ok. Ela acha ok matar os seus filhos no ventre para não interromperem a sua carreira. Isso é oferecer o filho a Moloque. Isso é oferecer o filho a Baal, Deus da prosperidade. É a mesma prática. O pecado não é criativo. É a mesma prática. Você só mudou o modo de fazer. Mas é do mesmo jeito. Nós estamos nos submetendo a essa visão de mundo. Nós temos que pensar nisso. Olha o versículo 16 a 18. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Essa é a resposta do povo. Longe de nós.
Versículo 17, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também servimos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Nós decidimos servir ao Senhor. Ora, entenda isso. Isso já ficou claro. Nós escolhemos ao Senhor porque Ele nos escolheu. Primeiro, Ele precisa nos escolher. Foi assim que Ele escolheu Josué e todo o povo, e o texto vai deixar claro isso. Olha como Josué, ele enfatiza a consequência da desobediência no versículo 19, quando ele diz assim: então Josué disse ao povo, vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Vocês não podem servi-lo. Na verdade, olha como ele está colocando um problema aqui. Vocês não têm força para servi-lo. Tem uma grande divergência quanto à interpretação desses versos aqui. Uns dizem que é uma hipérbole aqui. Ele está exagerando o seu argumento. Diz assim, olhem, atentem para se vocês desobedecerem, as consequências disso aí. O Montgomery Boyce, o comentarista, ele vai destacar que Josué, ele pode ter percebido aqui uma superficialidade na resposta do povo. Olha, talvez o povo aqui estava no automático. Vocês vão servir o Senhor? Sim, vamos servir. Nós não vamos servir. Então, o que é que ele faz no 19? Ele enfatiza a seriedade do pacto. É isso que ele está ressaltando aqui. Mas sem dúvida, ele está, olha, se vocês se desviarem, se vocês não falarem, se vocês não disserem, se vocês estão falando, o Senhor vai visitar vocês com ira. É isso que ele está, veja o 20, se abandonarem o Senhor e se virem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhe ter feito bem. A mensagem não é pela metade. Ele conclui dizendo as consequências da escolha errada. E o povo insiste, versículo 21. Então o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir o Senhor. Eles declaram o pacto é com palavras, o seu comprometimento, e isso fica muito sério. Veja o versículo 22. Josué disse ao povo, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram, sim, somos testemunhas. É interessante isso. É interessante termos cuidado com tudo que nós declaramos ao Senhor. Seja dentro da palavra, seja muitas vezes num louvor errado, e aí no meio do culto a gente pode declarar uma heresia. Quantas vezes isso não aconteceu conosco? É interessante porque quando eu digo que nós somos congregação da Presbiteriana da Aliança, a primeira coisa que eles falam é sobre salmos e hinos. Toda vez, principalmente lá na Academia Cristã, eles conhecem a Presbiteriana da Aliança, e eles nem falam sobre sociedade interna. Eu estou preparado para responder sobre sociedade interna, e eles nem falam, eles falam sobre hinos e salmos. Vocês não cantam louvores? É a primeira pergunta. Eu digo assim, não, nós cantamos louvores. Nós cantamos a Bíblia. É mais seguro. Não é? Essa é a explicação. Na verdade, eu explico para algumas pessoas, para outros eu não explico, porque iria gerar uma confusão. Mas qual é a resposta para essa pergunta? Por causa dos perigos teológicos que existem nas músicas de hoje. Entenda, não é pecado eu louvar essas músicas na minha casa, no meu carro, numa roda de amigos. Não é pecado eu ter contato com esses louvores, porque é melhor esses louvores do que muitas músicas hoje em dia
eu posso garantir, de forma nenhuma. Porque fora do culto, a gente pode correr o risco de, opa, essa letra aqui, ela está mais errada aqui, olha, eu não vou cantar essa parte, tem louvores que a gente não canta uma parte específica, ou a gente muda ali, não é? Tem igrejas que mudam aquele refrão ali, aquilo ali, para ficar mais seguro, para ficar coerente com a palavra de Deus, e isso é válido, entenda, isso não é pecado, não é que a gente está fazendo certo e os outros estão pecando, de forma nenhuma. Quando nós não cantamos essas músicas aqui, irmãos, nós estamos declarando de uma certa forma que o culto é santo e que nós não vamos correr nenhum risco aqui, porque aqui não é lugar de nós corrermos riscos. Por que não colocar aqui na liturgia, poxa, ia ser tão perfeito, ia ser ideal. Vocês acham que eu não pensei nisso? Depois da pregação, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é? Olha, ia casar perfeitamente trazendo a arca, não é? A gente ia cantar aqui, olha, ia ficar perfeito, mas por que não? Porque essa música, inclusive, carrega alguns erros doutrinários. Entenda? Ao invés disso, o que é que a gente faz? A gente canta a Bíblia. É tremendamente mais seguro e tremendamente mais edificante. O risco da gente desagradar a Deus com a Bíblia é zero. Essa é a ideia. Se literalmente declararmos o que é perfeito, que é o que está na sua palavra. Mas também, isso já gera um outro debate, a gente não é salmodia exclusiva. Por que a gente dá espaço para os hinos, se não é a palavra literalmente? Porque a sua letra, irmãos, é muito rica e é muito profunda, e já passou pelo crivo do tempo. Se existiu alguma heresia ou erro ali, Calvino já tirou, né? Outras igrejas ali que já cantaram essas músicas, já consertaram, porque elas já são cantadas por anos. De novo, é o mesmo princípio, é mais seguro. Quantos cânticos novos nós já entoamos no culto ao Senhor e agora a gente diz, poxa, como eu cantei heresia no culto ao Senhor? Quantos? A gente cantou em voz alta com todo o clamor e a gente disse, poxa, no meio do culto eu saí de casa para cantar heresia para o Senhor. Quanto risco. Cânticos como eu escolho Deus, né? Eu escolho o Senhor, cânticos como um desejo tenho em ser transformado. Josué disse, preste atenção no que vocês estão escolhendo. Essa escolha envolve servi-lo, adorá-lo exclusivamente. Vocês não escolhem Deus. Vocês estão escolhendo Deus porque Ele escolheu vocês primeiro. E também não escolhem fazer o que Deus quer, se não for para servi-lo. Você mostra que você cumpre a vontade de Deus quando você serve ao Senhor. Você demonstra isso em serviço. Sirva a Deus, obedeça a Deus. Você vai estar provando que você ama o Senhor. Veja o versículo 22. Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. E eles dizem, sim, somos testemunhas. Aqui nós temos uma aliança. Eles estavam comprometendo-se com palavras de que iriam ser fiéis. E isso é muito sério. O que a gente canta aqui é muito sério. O que a gente declara na nossa profissão de fé é muito sério. O que eu e o reverendo Rodrigo, nós declaramos na nossa ordenação, na imposição de mãos, é muito sério. É com palavras, nós estamos respondendo com sim, nós vamos servir, é um pacto. E é interessante porque, no versículo 26, o texto vai dizer que Josué vai pegar pedras aqui. Eu até comentei um pouco desse versículo no domingo passado. Ele vai dizer aqui, versículo 26, Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Aqui vale a pena a gente ressaltar, Josué, irmãos, está acrescentando no Pentateuco. Veja que coisa interessante. O livro da lei de Moisés,
ele está acrescentando os feitos de Deus, ou seja, o livro de Josué, ao livro da lei, ao livro de Moisés. Josué recebe recomendações no início do livro. Ele está dizendo assim, olha, não se aparte do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, faz tudo que está escrito aqui. E agora o Senhor revelou a Josué a sua palavra, a sua vontade, e ele escreve no livro da lei, ele adiciona no cânon. Essa é a ideia aqui. Ele está acrescentando no que foi escrito no livro da lei de Moisés. Ele anexa o livro dos feitos de Deus, das promessas de Deus que se cumpriram. E assim como essas palavras foram anexadas, irmãos, outros grandes livros também são anexados. Esse todo é o livro da lei até o livro de Apocalipse. E aí nós acreditamos que o cânon fechou. E essa é a nossa maior autoridade. É isso que rege a igreja. Mas olha a seriedade do acontecimento, irmãos. Para gravar esse pacto, abram por favor em Juízes 2, versículos 10 a 12. Por favor. Olha o que diz Juízes 2, o livro logo em seguida, versículos 10 a 12. Olha o que é que vai dizer. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Logo na sequência, irmãos, logo na sequência, eles deixaram a lei de Deus, e eles começaram a servir outros deuses, falsos deuses. E o que vai acontecer é todo esse caos de juízes. Josué, ele termina a sua jornada literalmente entregando a palavra de Deus. Versículo 29 do nosso capítulo 24 vai dizer: depois dessas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com idade de 110 anos. O livro de Josué começa, morreu Moisés. E Deus levanta Josué, e agora termina com a morte de Josué. Mas não termina apenas com a morte de Josué, mas também é mencionado José. Olha que interessante, versículo 30, foi sepultado na sua própria, aqui ele ainda está falando de Josué, né? Na sua própria herança, em Timnat-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Israel serviu o Senhor, Israel é como era Josué, era conhecido também, serviu o Senhor todos os dias de Josué, era Jacó, que era conhecido como Israel também, aqui está falando da própria nação, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo, depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Aí agora ele vai mencionar José, os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Josué é sepultado, os ossos de José são colocados na terra do Egito. Os anciãos que serviram com Josué ali, viveram por um tempo, se submeteram à verdade de Deus naquele tempo. O texto diz, sepultaram os ossos de José. Porque o último livro de Gênesis, né, o último capítulo de Gênesis, ele acaba com esse gancho aqui, ele vai dizer, José falando, eu vou morrer,
o Senhor vai manter vocês do Egito, depois ele vai enviar um libertador e ele vai tirar vocês do Egito, e ele continua, mas eu peço uma coisa, quando Deus tirar vocês daqui, levem os meus ossos e sepultem perto dos meus pais. E por que o livro de Josué termina assim? Porque até nisso a promessa de Deus foi cumprida. É a concretização. Eles estão, Josué morre, mas eles estão na terra prometida. José nasceu e morreu, Moisés nasceu e morreu, Josué nasceu e morreu, e o que é que fica? A promessa de Deus. Nós nascemos, nós vamos morrer, e o que vai ficar na igreja é a promessa de Deus. O que começa termina, mas o que é que fica eternamente é a palavra de Deus. Moisés escreve a lei, depois Josué segue o que está escrito na lei de Moisés. Em seguida, Josué termina adicionando na lei de Moisés. E o que acontece em Juízes, irmãos, é porque eles se apartaram dessa lei. Eles se apartaram dessa promessa, da palavra, e foram julgados por isso. A esperança está em Deus, irmãos. Até o dia em que veio aquele que é maior do que Moisés, antes maior do que Abraão, maior do que Josué, aquele que cumpre toda a lei, aquele que livrou o povo dos inimigos e dá descanso para os que creem, até o dia que chegou aquele que não morre, que não morreu, que viveu para sempre, que vive para sempre e voltará para buscar a sua igreja. Como diz lá em Deuteronômio, não há Deus como nosso Deus. A quem nós vamos servir? Nós vamos servir aos deuses que serviram nossos pais, aos deuses da terra em que nasceu Abraão, ou Deus único. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, irmãos. Então, para concluir, uma rápida conclusão, apenas um ponto aqui. A verdade é que nós não temos o controle da próxima geração. É isso que Josué sentiu aqui. E olha o que aconteceu logo quando os seus conterrâneos morreram. As instruções de Josué foram ouvidas por um tempo. Eu não falo dos líderes aqui, mas o próprio povo aqui, ele não se importou em passar isso para os filhos. Porque a outra geração vai cair. A gente já vê isso no início de Juízes, capítulo 2. Os filhos dessa geração aqui de Josué, eles já começaram a se corromper por duas coisas: falta de instrução e porque permitiram os estrangeiros na terra. Esses dois motivos. Josué não tinha o controle. E a palavra de Deus deixa bastante clara isso. E assim como ele não tem o controle, não teve o controle, nós também não temos. Irmãos, nós não temos a garantia, veja como isso é tenebroso, nós não temos a garantia de que a nossa igreja Bereia, ela vai se manter fiel até Cristo voltar. Nós não temos esse controle. Se isso não acontecer nessa geração, poderia acontecer em outra. Pode se levantar uma geração que não se preocupa em passar o amor de Deus para a próxima. E a nossa igreja vai estar fadada ao fracasso. Especificamente, não a igreja do Senhor. Mas pode acontecer se a igreja não se manter pura. Isso acontece tantas vezes. Isso aconteceu com tantas igrejas. Na história de tantas igrejas a gente vê essa triste história. Será que um dia isso pode acontecer com a nossa igreja? Olha como isso é angustiante. Não sabemos. Por que não sabemos? Porque não temos como garantir. Imagina os pastores fiéis na glória, vendo como as suas igrejas estão se corrompendo. De uma coisa nós garantimos, eles não estão angustiados. Esse tipo de sentimento não existe no céu, mas eles estão olhando para Jesus e estão dizendo: Senhor, até quando, não é? Volta logo. É isso que diz lá em Apocalipse.
Até quando o Senhor põe logo um fim nisso? Esse é o clamor daqueles que estão na glória, vendo a impunidade acontecendo nesse mundo. O que nós podemos fazer, irmãos? Nós não temos o controle. A única coisa que nós podemos fazer é o que Josué fez. Garantir em Cristo a nossa geração. Garantir a pureza da nossa família. Garantir até onde der. Até onde nós tenhamos forças para instruir. Até o nosso último fôlego de vida, nós podemos instruir, nós podemos ensinar, nós podemos aconselhar. Josué fez isso. Josué estava em paz e Josué morre em paz. E assim também deve ser o resto das nossas vidas. Sua paz, a paz de Josué é declarada em meio a um pacto, versículo 15. Ele diz, escolha, mas de uma coisa eu tenho certeza, essa é a certeza no coração de Josué, que deve ser a nossa, eu e a minha casa, serviremos a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos